Continuando a nossa série de vídeos sobre o método simplex, hoje vamos falar sobre soluções ilimitadas. O que elas são, quando que elas ocorrem e como é que o simplex descobre que eu tenho uma solução ilimitada. Para você descobrir o que são soluções ilimitadas, continue no vídeo depois da vinheta. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de pesquisa operacional. Normalmente, como nós vimos até hoje, o simplex acaba quando nós temos uma solução onde todos os custos reduzidos são negativos. Mas essa não é a única forma do algoritmo simplex acabar. Existe uma outra ainda, que nós vamos ver nesse vídeo. Imagine que eu tenho o seguinte problema. Eu quero maximizar 10x1 mais 9x2, sujeito que x1 menos x2 tem que ser menor do que 5 e que 4x1 tem que ser menor ou igual a 24. O que eu faço aqui, né? Eu vou colocar as minhas variáveis de folga, a variável x3 e a variável x4. Da mesma forma que nós explicamos no vídeo sobre degeneração, que está aqui no card, nós escolhemos um problema que não tem variáveis artificiais, mas nada impediria que o problema tivesse variáveis artificiais e que ocorresse o que nós vamos chamar de soluções ilimitadas quando temos variáveis artificiais. Eu só não escolhi para ficar mais fácil de resolver com menos variáveis. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar minha matriz, né? Eu vou atualizar minha matriz, vou colocar lá os coeficientes da função objetivo, os termos independentes, os coeficientes da minha matriz e vou escolher o x3 e o x4, que tem uma identidade, para serem as variáveis básicas e colocar o x3 e o x4 na coluna dos xb e na coluna do cb, que são dos coeficientes, eu vou colocar o 0 e o 0, como eu sempre fiz. E se eu calcular agora os custos relativos, eu vou ter os seguintes valores: 10, 9, 0 e 0. E a minha função objetivo vai ter o valor 0. Como eu tenho dois custos relativos maiores do que 0, né, o 10 e o 9, eu ainda não tenho a solução ótima. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que utilizar o critério 1 para descobrir qual variável que está fora da base vai entrar na base. E qual variável que vai entrar na base? Vai entrar x1. Por quê? Porque entre o 10 e o 9, o maior valor é o 10, e o 10 está associado à variável x1. Então, a variável x1 vai entrar. E qual variável vai sair? Para sair, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir o 5, né, que é o termo independente, por 1, que vai dar 5, e o 24 por 4, que vai dar 6. E entre 5 e 6, o menor valor é o 5. Se o menor valor é o 5, a variável que vai sair vai ser a variável x3. Então, na próxima iteração, vai entrar a x1, e vai sair a x3. E aí, o que a gente faz? Aí a gente encontra o elemento pivô, que vai ser a interseção da coluna que vai entrar, nesse caso a coluna do x1, com a linha que vai sair, que é a linha do x3. E aí o que eu faço? Eu calculo o meu elemento pivô. O meu elemento pivô vai ser o elemento 1, porque ele está na interseção da coluna que vai entrar, que é a coluna do x1, com a linha que vai sair, que é a linha do x3. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer que esse elemento tem 1 agora. Na próxima iteração, essa mesma posição tem o valor 1. Se já estava 1 para ter o valor 1, basta eu dividir por 1, né? Ou multiplicar por 1, tanto faz. Quer dizer, vai ficar igual. Então, que valores que eu vou ter? Eu vou ter os valores 1, menos 1, 1 e 0. E o meu termo independente lá vai continuar tendo o valor 5. E agora eu vou ter que atualizar a minha linha 2. Como é que eu faço? O valor 4, que estava embaixo do 1 do elemento pivô, na próxima iteração ele vai ter que ser 0. Então, como é que eu atualizo a minha linha 1? A minha nova linha 1 vai ser a minha linha 1 antiga menos 4 vezes a linha 2, que é a linha do pivô. E se eu fizer as contas, os valores que eu vou encontrar vão ser 0, 4, menos 4, 1 e 4. E depois disso, eu atualizo meus custos relativos, que vão ser 0, 19, menos 10 e 0. Depois de eu calcular os meus custos relativos, eu calculo o valor da função objetivo, que vai dar quanto? Vai dar 50, porque vai ser 5 vezes 10, que é 50.
Observe novamente que o valor da função objetiva é 50, que é exatamente o θ lá em cima, que é 5, vezes o custo relativo da variável x1, que é 10, né, que é a variável que está entrando. Como a gente tem ainda um custo relativo positivo, que é o 19, relativo a x2, então a gente pode dizer que essa solução ainda não é ótima. E se ela não é ótima, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher uma variável para entrar. E qual variável que vai entrar? Vai ser a variável x2, porque ela é a única que tem um custo reduzido positivo, que é 19. E se a variável x2 vai entrar, qual variável que vai sair? Eu vou pegar lá e vou dividir o 5 por menos 1. Só que quando eu divido o meu termo independente por um valor negativo, eu não considero. Então, essa linha ela é descartada, porque ali tem um menos 1 naquela célula. E depois eu divido o 4 por 4, que vai dar 1. Então, só tem um valor para escolher, né? Então, eu vou escolher esse valor que é 1, que está associado à variável x4. Então, quer dizer o seguinte, a variável x2 vai entrar, porque ela tem um maior custo relativo, e a variável x4 vai sair, porque foi a única variável que eu consegui fazer a divisão, né, do termo independente pelo coeficiente da variável que vai entrar. Se você está gostando desse vídeo, se está aprendendo alguma coisa, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Aí eu atualizo minha tabela, coloco lá os valores do x1 e do x2, na coluna do xb, coloco os valores 10 e 9 no cb, que são os valores dos coeficientes dessas variáveis na função objetivo, e encontro o meu pivô. O meu pivô vai ser, né, a interseção da linha que está entrando, que é o x2, com a coluna que está saindo, que é do x4. Então vai ser o elemento 4. Se o pivô é o elemento 4, na próxima iteração, aquela posição ali tem que ter 1. E como é que eu faço para que ela tenha 1? Eu divido o 4 por 4. Então, eu vou dividir toda aquela linha 1 por 4. E que valores que eu vou ter? Eu vou ter o valor 0, 1, menos 1, 1 quarto e 1, porque 4 dividido por 4 é 1. Depois disso, eu tenho que atualizar minha linha 2. Eu tenho que fazer que aquele valor que estava menos 1 ali vire 0. Aí o que eu faço? Eu digo o seguinte, olha, a minha nova linha 2 vai ser a minha linha 2 antiga, mais, agora mais, né? Porque ele está menos 1, então vai ser mais 1 vezes linha 1. Então vai ser a mesma coisa que linha 2 mais linha 1. E se eu fizer essas contas, eu vou ter os valores 1, 0, 0, 1 quarto e 6. E agora eu atualizo o valor dos custos relativos. Que valores que eu vou ter agora? 0, 0 no x1 e no x2, porque são variáveis básicas, então sempre vão ser iguais a 0. No x3 vai ser 9 e no x4 vai ser menos 19 sobre 4. E o valor da função objetivo, se eu calcular, vai ser 10 vezes 6, que é 60, mais 9 vezes 1, que vai dar 69. E, novamente, era fácil saber que ia ser 69, porque a minha solução anterior era 50, o meu θ era 1 e o meu custo relativo da variável que estava entrando, que é o x2, é 19. Então, 50 mais 1 vezes 19 vai dar 69. Aí eu pergunto, essa solução é ótima? Não, por quê? Porque eu ainda tenho, na variável x3, um custo relativo positivo, de 9. Então, se ele ainda é positivo, o que vai acontecer? Eu vou escolher o x3 para entrar, porque é a única positiva. Isso pelo critério 1. E pelo critério 2, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir, né, os termos independentes pelos coeficientes da coluna que vai entrar, que é a coluna do x3. Então eu vou dividir 6 por 0. Mas espera aí, 6 por 0 eu não posso dividir, porque eu não posso dividir nenhum número por 0, porque é indefinido. Então essa linha aqui eu não vou considerar. E a próxima linha, que tem o valor 1, eu vou dividir por menos 1. Mas, novamente, eu não posso dividir por valor negativo. Óbvio que 1 dividido por menos 1 é um valor, tá? Existe esse valor. É diferente de dividir por 0, que não existe. Mas no simplex, eu não considero nessa divisão quando eu tenho um denominador 0, que não existe, né? Nem negativo. Então, da mesma forma que na primeira linha eu não considero, na segunda linha eu não considero. E observe que eu não tenho nenhum para considerar. Quer dizer, eu não tenho mais nenhuma linha para sair. E o que aconteceu? Tem uma variável querendo entrar, que é a variável x3, que ela vai me dar um lucro, mas não tem nenhuma variável para sair. E o que acontece nesse caso?
o simplex para. Ele para sem achar a solução ótima. E ele diz que a solução é ilimitada. O que é uma solução ilimitada? Uma solução ilimitada é que ela vai para o infinito. Ela não para. Ele vai continuar crescendo, crescendo até o infinito, nunca vai parar. Tanto o infinito mais infinito, né, quanto menos infinito. Pode ser qualquer um dos dois casos. Normalmente é no mais infinito, né, que as minhas variáveis normalmente são positivas e eu estou maximizando, né? Então vai ser mais infinito. Então, o que aconteceu nesse caso? Eu descobri que minha solução ela é viável, quer dizer, eu tenho uma solução viável, só que essa solução não é definida. Ela vai para o infinito. E eu descubro isso quando? Eu descubro isso quando, em qualquer momento, eu tenho uma variável para entrar na base, mas não consigo, pelo critério 2, escolher nenhuma variável para sair. Por quê? Porque todos os coeficientes dessa variável que está entrando, eles são ou zero ou negativos. Então, não tem nenhuma variável para sair da base. E observe o seguinte, o x3 ele tinha saído da base e depois ele voltou para a base. Só que isso não tem nenhuma relação com o fato de eu ter soluções ilimitadas, tá? Foi só uma coincidência. Como eu falei já no vídeo passado, não tem nenhum problema de uma variável sair da base e depois voltar. O que não pode acontecer é a minha base inteira, né? Todas as variáveis da minha base, aquele conjunto, sair e voltar, porque aí pode ser que eu entre num ciclo, né? Que a gente chama de ciclagem. Então, resumindo, observe que o simplex tem duas maneiras de acabar. No primeiro caso, foi o que nós vimos até hoje em todos os vídeos anteriores, que ele acaba quando todos os custos relativos são zeros ou negativos. E o segundo caso é que nós estamos vendo hoje. Tem uma variável para entrar, mas não tem nenhuma variável para sair, pelo critério 2, porque todos os coeficientes da coluna que está entrando são negativos. E nesse caso, o simplex para e a solução que nós temos é uma solução ilimitada. Para finalizar, vamos mostrar como é que funciona essa solução ilimitada no gráfico. Vamos pegar o mesmo problema e desenhar o gráfico dele. A primeira restrição é x1 menos x2 é menor ou igual a 5. O que a gente faz então? A gente iguala a 5 e fala, se o x1 for 0, o x2 vai ser menos 5. E no outro caso, se o x2 for 0, o x1 vai ser 5. Aí eu traço essa reta ligando o ponto 0, menos 5 para o ponto 5, 0. E observe que essa reta passou pelo segundo quadrante, né? Mas não tem nenhum problema, porque a minha região viável ela só está no primeiro quadrante, porque tanto o x1 quanto o x2 são maiores ou iguais a 0. Mas nada impede, por uma reta ser infinita, né, que ela passe por outros quadrantes. E depois eu faço a reta da segunda restrição, que eu vou encontrar o ponto 6, 0. E essa reta vai ser uma reta paralela ao eixo y, ao eixo do x2, que vai subir infinitamente. E a minha região viável vai ser essa região achurada aqui, à esquerda dessa reta, ligando 6, 0. E essa região achurada aqui vai ser a região viável do meu problema. E se eu desenhar a minha função objetivo, a reta dela, eu vou ver que essa reta vai ter a seguinte inclinação que eu mostro aqui no gráfico. Só que eu sei, como eu quero maximizar, eu vou tentar jogar para cima essa solução, para cima essa reta. Só que vocês podem ver, sempre que eu subir, eu nunca vou sair da região viável. Vai ter sempre um ponto lá em cima, lá no infinito, né, que vai estar dentro da região viável. E isso mostra, né, uma solução ilimitada. Tá vendo que ela está aberta ali, né, tem uma abertura e a inclinação da minha reta, ela é uma inclinação que nunca vai sair da região viável. E esse foi o nosso vídeo sobre solução ilimitada. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre múltiplas soluções. Até o próximo vídeo.